Fala pessoal, tudo certo? Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o professor Fredão, aqui do Mente Matemática, e esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos em que eu explico um pouco melhor o funcionamento da teoria de resposta ao item, usando para isso os microdados do Enem 2019, que foram os últimos microdados disponibilizados pelo INEP. Tá, esse vídeo não teve uma introdução, né, como os outros dois primeiros, porque eu acho que eu gastei toda a minha criatividade nos outros dois. Tá? Então, hoje nós vamos direto ao ponto. E para começar, eu recomendo que, se você não assistiu os dois vídeos anteriores dessa série, você assista para que você não fique muito perdido em algumas informações que eu vou trazer. E o nosso segundo vídeo terminou com uma pergunta, né? A gente estava analisando essa tabela aqui, né? Vendo uma análise para 43 acertos, né? Vendo quais tinham sido os itens errados além do item da catraca, né? Que geraram algumas notas aqui diferentes. E eu deixei a seguinte pergunta, né? Se você pudesse escolher, tá, errar duas questões das 45 lá da prova do Enem 2019, você preferiria errar as questões do cilindro e do pistão, ou você preferiria errar a questão do entre, que é a questão do alerta, né, que gerou uma polêmica que a gente já discutiu nos vídeos anteriores, e a questão do gerente de vendas, tá? Essa questão do cilindro e a do pistão, elas estavam na mesma página da prova do Enem 2019. No meu caso, a minha prova foi a prova azul, então eram umas questões que estavam bem lá para o final, questão 175 e questão 177. As duas questões, na verdade, eu quase errei, tá? Eu quase deixei passar um detalhe batido aí, acabei encontrando rapidamente na do cilindro esse detalhe e na do pistão eu demorei um pouco mais, foi no meu processo de revisão no final da prova que eu corrigi, tá, a minha marcação e, por fim, deu tudo certo, mas duas questões complicadas, ou errar a questão do alerta, né, que é a questão 146, que era essa questão aqui do gráfico, que falava entre 35 e 40 e tal, e a questão do gerente de vendas, que era uma questão de média, tá? Que ele falava de uma certa projeção, enfim, que você tinha que calcular a média, onde é que está aqui? Acho que a média dos meses de julho a novembro e a partir daí você fazer uma redução mês a mês, enfim. Uma questão que envolvia média e análise de gráfico, tá? E por que eu deixei esses dois casos aqui? Tá? Porque para quem estava atento aí durante a explicação do vídeo e tal, talvez tenha percebido que a questão do entre, tá, era a mais difícil, tirando a questão da catraca, né, que aparentemente não foi considerada lá na teoria de resposta ao item, e a questão do gerente de vendas, ela aparece logo depois ali da do pistão, pelo menos nessa nossa análise, enquanto essa questão aqui dos cilindros, ela não apareceu aqui, mas não dá para saber em que ponto ela teria aparecido, porque não teve nenhum candidato que errou só a questão da catraca e a questão dos cilindros, tá? Então, se um aluno chegasse para mim e me perguntasse assim, Fredão, eu errei só dois itens, eu errei o item dos cilindros e do pistão, tá? Assim que ele saísse da prova, eu ia falar, cara, pode ficar tranquilo, porque a tua TRI vai ser, muito boa, né? Porque você errou a questão do pistão, que na minha opinião era uma das mais difíceis da prova, e a questão dos cilindros também, na minha opinião, era uma das mais difíceis da prova, porque você tinha que lembrar de vários detalhes, o cálculo em si do volume não era dos mais chatos, mas alguns alunos poderiam esquecer de calcular, por exemplo, o volume desses canos que ligavam o reservatório central aos outros 4 reservatórios. Era uma questão em que tinha um volume aqui, que ele ia meio que escorrendo ali para os outros reservatórios. E você tinha que usar um princípio, que se eu não me engano é o princípio dos vasos comunicantes, que as alturas aqui no final vão ficar iguais. Então, o meu erro no início dessa resolução foi considerar que as alturas aqui eram iguais, só que como se todo esse líquido tivesse saído de dentro desse reservatório central, o que não é verdade, porque a altura do reservatório central também teria que se igualar à dos outros 4 reservatórios. Então tinha muita coisa que você poderia acabar errando. Para mim era uma questão das mais difíceis da prova, tá? Muito mais difícil, por exemplo, do que a minha percepção na hora da prova dessa questão aqui do gerente de vendas. Só que, para minha surpresa, analisando os microdados, né, e esse é o tema desse nosso vídeo, porque essa é uma das perguntas que eu mais recebo no meu Instagram. Fredão, errei só 3 itens, um médio, 2 difíceis, dá para tirar 950? Fredão, eu aceitei 38 itens, mas do que eu errei, a maioria era difícil intermediário, tu acha que dá para ficar com 800 e tal? Então, isso me motivou a fazer esse terceiro vídeo, a fazer algumas análises complementares aí, especialmente da galera que estava no patamar de 40 acertos ou mais, lá no Enem 2019. E para minha surpresa, quando eu estava analisando, né, esses microdados,
Já vou pular aqui algumas etapas para dar essa resposta, né, e depois eu volto ali na análise. O que aconteceu aqui foi que quem errou a questão do entre e a do gerente de vendas ficou com 974,3, tá? Sendo que o máximo para 43 acertos foi 985, ou seja, perdeu pouquíssimos pontos aqui, né? E quem errou a dos cilindros e a do pistão ficou com 945,1, ou seja, quase 30 pontos de diferença para apenas dois erros, sendo que se o aluno tivesse me perguntado, e daí essa dificuldade, né, de responder esse tipo de pergunta, eu teria dito que esse caso aqui provavelmente teria uma TRI maior, teria uma nota maior do que esse caso que está aqui embaixo, beleza? Bom, mas vamos voltar um pouco, depois a gente chega ali nessas análises, tá? Então, para começar, apesar de existirem alguns padrões do que são itens normalmente difíceis, né, que são itens que envolvem função logarítmica, que envolvem combinatória, enfim, existem alguns padrões sim, né, nessa linha de o que são os itens difíceis lá na prova do Enem, mas apesar disso, algumas coisas acontecem que eu, a priori, não consigo explicar, né, assim, pela TRI, que assim, a minha percepção é uma, mas quando a gente analisa os resultados, aparentemente a TRI observou aquilo de uma outra forma, né, seja lá pelo motivo que for. Então, aqui eu trouxe 3 itens lá da prova do Enem 2019, tá? O item 156 da prova azul, o item 175 e o item 172, que são justamente os itens dos cilindros, do gerente de vendas e um item aqui que, na minha opinião, era também um dos mais difíceis lá da prova de 2019, é um dos mais conteudistas, que era o item de combinatória, que pedia para você formar duplas, né, que tinham que ter cada uma delas um canhoto, enfim. E essa questão, ela cobrava um conhecimento de combinação, que é um conhecimento de partição não ordenada, partição ordenada e tal, que, na minha opinião, é muito complicado. Alguns alunos resolveram, até o Humberto Manarino comentou isso logo depois que saiu da prova, resolveram essa questão de uma maneira um pouco mais simples. Tipo, o Humberto, por exemplo, ele percebeu, eu não lembro exatamente qual foi o raciocínio dele, mas ele percebeu que a resposta tinha que ser um múltiplo de 6, porque em algum cálculo que ele fez, tinham 6 possibilidades, então a alternativa correta tinha que ser um múltiplo de 6. E a única que era múltiplo de 6 era o 90 e ele acabou acertando a questão, tá? Mas se você me pedisse para caracterizar essas questões como difíceis, muito difíceis, etc., eu colocaria essa dos canhotos como sendo mais difícil do que a dos cilindros, mas não muito, tá? E essas duas bem mais difíceis do que essa do gerente de vendas, tá? Mas o que aparentemente aconteceu foi que essa do gerente de vendas ela foi mais difícil pela TRI do que a dos canhotos e a dos cilindros a mais fácil dessas 3 citadas. O que de fato, depois quando a gente for analisando alguns casos aqui, vocês vão perceber que foi aparentemente o que aconteceu mesmo. Vocês vão ver vários cenários, o que foi bem estranho para mim, foi bem incômodo para mim, em que a questão dos cilindros, ela estava presente nas menores notas da TRI para determinados patamares de acerto, tá? E já já a gente vai ver isso, tá? E quando eu mostrei para vocês num dos vídeos, acho que foi no segundo vídeo, uma escadinha, né, tentando descobrir aí as questões mais fáceis, mais difíceis, etc. Aparentemente, a sequência que foi aparecendo aqui nessa nossa escadinha foi primeiro a questão da catraca, depois a questão do alerta, depois a questão do pistão, depois a questão do valor à vista. Essas 4, 145, 146, 177, 150, elas apareceram aqui em todas as configurações de notas máximas para 42 acertos, 41, 40, 39, 38, 37, 36. Ou seja, aparentemente, isso aqui não tem muita discussão mesmo, essas 4 questões são as 4 questões muito difíceis lá da prova do Enem 2019, ou pelo menos que foram consideradas as muito difíceis pela teoria de resposta ao item. E até aqui, nenhuma surpresa, assim, nenhum incômodo, pelo menos para mim, por quê? A questão da catraca já discutimos, a questão do alerta já discutimos, a do pistão também, e essa do valor à vista era uma questão de matemática financeira que normalmente é complicada mesmo, assim, a galera tem uma certa dificuldade, é o tipo de questão que eu costumo resolver rápido, mas que vários alunos acabam se enrolando aqui para fazer uma antecipação de pagamento.
tá? Quando você tem um pagamento que era para ser feito dali a 2 ou 3 meses, você tem que antecipar aquele pagamento e descobrir qual o valor que você deve considerar como valor atual referente a um valor futuro. Esse tipo de questão gera mesmo muita dificuldade, em geral está classificada ali entre as questões difíceis da prova e não foi diferente na prova do Enem 2019. A partir daqui, começa a rolar meio que uma mistura aqui, né, do que são os itens que são difíceis, mas não necessariamente os 4 mais difíceis da prova, beleza? Então você começa a ter aqui a questão do gerente de vendas, que é a 172, uma questão do cosmético, tá? Que, enfim, depois a gente pode analisar aí se ela aparecer em alguma das análises posteriores. A questão dos 12 vagões, que é uma questão também de análise combinatória, que era uma questão chatinha mesmo. Uma questão que me surpreendeu um pouco, mas essa aqui só apareceu em um desses cenários, então talvez ela não seja uma das difíceis mesmo da prova, mas ela apareceu aqui pela composição dos itens mesmo, que é uma questão de sequências, tá? A questão dos canhotos, que era uma questão difícil mesmo, e a questão do futebol e do basquete, que era uma que envolvia mediana, o conceito de média, enfim, também é uma questão meio chata, meio técnica, digamos assim, não era só calcular média e mediana, tá? Você tinha que fazer uma análise um pouquinho mais complicada, tá? Então, aparentemente, essas aqui, ou essa daqui, foi a sequência das questões difíceis, muito difíceis e tal. E vejam que a dos cilindros, por exemplo, que eu tinha considerado uma das mais difíceis da prova, ela nem apareceu aqui, né, nessa nossa escadinha. Então, de fato, parece que ela não era uma daquelas difíceis ou muito difíceis da prova, por mais estranho que isso possa parecer, pelo menos para mim, tá? E bom, como a gente já viu anteriormente, não basta para você tentar descobrir a dificuldade de um item e tal, você calcular o percentual de acerto ou de erro dos itens, mesmo que para isso você pegue um grupo muito bem qualificado, um grupo de estudantes, candidatos muito bem preparados, que foi até o que eu fiz aqui. Eu peguei esses candidatos todos que tiraram de 40 acertos para cima, que foram 2.005 candidatos, e eu calculei quais foram os itens que eles mais erraram, né? E montei essa tabelinha aqui para a gente poder tentar entender quais itens foram os mais errados por essa galera muito bem preparada, que teve muitos acertos, tá? E vejam que os primeiros itens foram o do alerta, o do pistão, até aqui tudo bem, só que aí começa já a aparecer a dos canhotos, da catraca, e o dos cilindros foi o quinto item, ou seja, aquela minha percepção de que aquele item dos cilindros tinha sido um item difícil, aparentemente ela não estava errada, né? Pelo menos não quando a gente pensa em percentual de acerto, porque esses alunos que foram os alunos que tiveram melhor desempenho na prova do Enem 2019 também erraram bastante essa questão dos cilindros. Mais, por exemplo, do que a do gerente de vendas e mais do que a dos funcionários, que foi aquela questão que a gente já discutiu, que tinha um bom distrator, né? Então, isso não basta, tá? Mas caso vocês tenham curiosidade, essa aqui foi a sequência, né? A questão do alerta, 1489, o que corresponde a quase 75% dos candidatos errou essa questão do alerta. 65% erraram aquela questão do pistão, 40% dos canhotos e assim por diante. E as teoricamente mais tranquilas, aqui mais fáceis ou menos erradas por essa galera que está ali na ponta, né? Foi a questão do PIN, que era uma questão de projeção ortogonal. Que cuidado, tá? A projeção ortogonal normalmente tem questões tranquilas, mas não foi o caso, na minha opinião, e a gente vai terminar esse vídeo falando disso, da questão de projeção ortogonal que caiu no Enem 2021, beleza? Então, só 2 dos 2.005 candidatos erraram essa questão. A questão do influenza, que era aquela questão de notação científica, também só 2 candidatos erraram. Enfim, essas questões aqui foram as mais tranquilas lá da prova do Enem 2019 para esse grupo dos estudantes que teve um excelente desempenho, né? Que tiraram 40 ou mais acertos, beleza? Mas isso também não basta para a gente classificar essa dificuldade dos itens ou tentar entender um pouco melhor quais são esses itens realmente difíceis lá na TRI, tá? Então, como a gente viu, voltando na pergunta do vídeo anterior, a dos cilindros e a do pistão, quem errou essas duas tirou 945,1, não pelo fato de ter errado a do pistão, não foi essa que prejudicou. Aparentemente, a que prejudicou foi ter errado a dos cilindros, tá? Enquanto que quem errou a do alerta e a do gerente de vendas ficou com uma nota excelente, né? Acima da média para quem tirou 43 acertos lá na TRI, beleza? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai analisar alguns cenários que aconteceram, mas não só nas pontas. Eu não vou analisar só a nota máxima para um determinado patamar de acerto e a nota mínima para um determinado patamar de acerto. Eu vou tentar analisar
os cenários para as 5 maiores notas para determinado patamar de acerto, as 5 menores notas e as 5 notas intermediárias, aquelas que giraram em torno da média das notas conquistadas pelos alunos na TRI para um determinado patamar de acerto, tá? E eu vou fazer isso até chegar em 40 acertos, exceto para 44, porque para 44 a gente só teve 10 configurações, tá, possíveis aqui, porque foram apenas 39 candidatos e como a gente viu nos vídeos anteriores, acho que 26 desses 39 erraram a questão do entre, né? Que foi a questão do alerta. Tá? Então a gente só teve esses 10 cenários, então eu coloquei aqui as notas mais altas e as notas mais baixas para 44 acertos. Então, para 44 acertos, a nota máxima foi 985,5, que foi quem errou a questão da catraca. A nota mínima, 959,7, que é a questão da magnitude do terremoto, uma questão de logaritmo, né? A gente já discutiu isso aqui também. E a nota média foi 982,1. Tá? Então vejam que só ficaram acima da nota média quem errou a questão da catraca, a do alerta ou entre e a questão do pistão. Todos os demais ficaram abaixo dessa nota média porque a gente teve vários candidatos aqui que só erraram aquela questão do alerta puxando essa média mais para o alto, beleza? Então depois veio o que errou a questão do futebol basquete, depois do cosmético e tal. Essa parte a gente já analisou nos vídeos anteriores, então não vou perder muito tempo nesse cenário para 44 acertos, beleza? Único detalhe, vejam que aqui a gente tem um salto de quase 10 pontos de quem errou só do pistão para quem errou só do futebol e do basquete. Provavelmente isso aconteceu porque, como não teve nenhum aluno que errou, por exemplo, apenas a questão do valor à vista, né, que era aquele de fazer a antecipação do pagamento, então a gente não tem como saber qual teria sido a nota desse candidato, mas o que eu acredito, tá, pelo que deu para observar ali, é que se um candidato tivesse acertado 44, errando só essa de matemática financeira, ele ficaria mais próximo dessa nota de quem errou do pistão do que daquele que errou a questão do futebol e do basquete. Talvez um 983, 982, alguma coisa nessa linha, beleza? Bom, agora vamos fazer uma análise para 43 acertos, tá? E a partir daqui eu vou fazer naquilo que eu comentei com vocês. As 5 configurações mais altas, as 5 configurações com notas mais baixas e 5 configurações intermediárias, tá? O que são essas configurações intermediárias? As que estão mais próximas da média das notas para todos aqueles candidatos que tiveram 43 acertos. Ou seja, peguei os 177 candidatos com 43 acertos, observei a nota de todos eles e a média das notas foi 971,3. Então, o que eu estou querendo analisar nesse bolo central aqui é justamente que tipo de itens, aparentemente, esses candidatos erraram que ficaram ali com uma nota próxima à média, né, dos candidatos para aquele patamar de acerto na teoria de resposta ao item. Beleza? Então, começando pelas notas mais altas, tá? E aqui só explicando essa tabela, caso depois você queira conferir por conta própria lá nas provas do Enem 2019, eu coloquei de qual cor de prova foi retirada aquela linha de resposta, né? Quais foram os itens naquela cor de prova, qual foi a nota daquele candidato, e depois eu coloquei aqui texto azul, que é uma parte do texto, para a gente poder identificar mais facilmente a questão, e a numeração dela no caderno azul. Então, por exemplo, como aqui era a prova azul, 145 e 146, aqui também é 145 e 146. No caso da prova amarela, os itens que foram errados foram o 148 e o 180, que correspondem na prova azul ao 144 e ao 177. Estou fazendo isso para que a gente fique com uma referência aqui que seja exclusivamente no caderno azul. Então, se você, por curiosidade, depois quiser fazer uma análise por conta própria desses erros todos aqui, tá? Porque eu só vou citar alguns deles, usem como referência o caderno azul e olhem para essas numerações que estão aqui, beleza? Então, bom, quais foram as configurações das notas mais altas, tá? A mais alta de todas, 985, foi aquele aluno que errou a questão da catraca e a do entre. A próxima foi quem errou a questão da catraca e do pistão. E a próxima foi quem errou a questão do alerta, ou do entre, e do pistão. Então vejam que essas três realmente foram as mais difíceis da prova, porque você tem ali catraca e alerta, catraca e pistão, alerta e pistão, beleza? Foram as 3 melhores configurações, tá? A partir daí a gente já tem um salto, né, um pouquinho maior na nota e a gente tem dois cenários aqui com as notas mais altas, além daqueles 3 que a gente já citou, que é a questão do pistão e uma matriz de 5 alunos, e a questão do alerta e do valor à vista.
Essa questão da matriz, que é a questão 144, tá? É uma questão que eu não considero uma questão extremamente complicada, especialmente porque em 2018 já tinha aparecido matriz novamente, então quem estava se preparando aí por provas anteriores, né, e viu o aparecimento de matriz, estudou o básico de matriz, conseguia resolver essa questão 144, mas por algum motivo, matriz pode ser que assuste um pouco alguns candidatos, enfim, não sei explicar exatamente por quê, até porque achei essa questão de 2019 bem mais tranquila do que a de 2018. A 2018 era um pouco mais literal, mas ela estava aqui, né, numa configuração que teve uma boa coerência, né? Então era bem coerente o aluno que errou a questão do pistão e essa questão da matriz, ficando ali com 976,5, beleza? Bom, o que aconteceu nesse bolo central que está aqui, tá? Ou seja, o que aparentemente foi uma nota intermediária, tá? O que foi uma nota de um candidato que teve uma coerência que ficou na média de todos aqueles que tiraram 43 acertos? Alerta e a de sequências, catraca e uma questão do câmbio, que era uma questão, na minha opinião, tranquila, apesar de ter umas continhas chatas, que você tinha que multiplicar 2,14 por uma numeração lá. Enfim, já já a gente pode ver essa questão. Alerta e câmbio. 4 sócios, que é uma questão de proporcionalidade e a questão do pistão, e uma questão de força de ataque, que também era uma questão de proporcionalidade e a questão do pistão. Ou seja, aparentemente aquelas notas intermediárias é para quem errou ou a questão do alerta, ou a da catraca, ou a do pistão e mais um item, beleza? Então, se você errou um daqueles que era o muito difícil da prova e um outro qualquer, você teve uma teoria de resposta ao item ali que ficou na média de quem teve aqueles 43 acertos, beleza? Aparentemente foi isso que aconteceu. E quando a gente vai para as notas mais baixas, vejam que não aparece a questão do alerta e não aparece a questão da catraca, não aparece a questão do pistão. Então, provavelmente, esses alunos aqui, não necessariamente eles erraram questões muito fáceis da prova, até porque é pouco provável, né? Que você tenha um aluno que com 43 acertos erre 2 questões tipo, muito fáceis da prova. Pode ser que ele vacile em uma, mas, enfim, dificilmente ele vacilaria nas 2 questões mais fáceis da prova, tá? Então, aparentemente, o que aconteceu aqui foi que o que prejudicou esses candidatos que ficaram com 43 acertos e as menores notas na TRI foi o fato deles não terem errado naqueles 2 erros pelo menos uma das questões muito difíceis da prova, tá? Então, por exemplo, um aluno que errou uma questão do álcool no sangue e a questão dos cilindros, ele ficou com a menor nota, que foi 927,3. Essa questão do álcool no sangue, tá? Vou mostrar aqui para vocês, a questão 165. Era uma questão que você tinha que montar uma desigualdade, tá? Ela parecia mais difícil do que o que ela era realmente, tá? Porque era só você ler com atenção o que ele falava aqui, que a concentração de álcool no sangue era a razão entre a quantidade Q e o volume de sangue em litro. Enfim, ele dava algumas informações, então fazendo essa razão aqui, isso tinha que ser maior do que a concentração 0,4 e tal, mas eu não diria que essa era uma questão das mais fáceis da prova, assim como com certeza a questão dos cilindros não era uma das mais fáceis da prova. E esse foi o candidato mais prejudicado pela TRI dentre todos aqueles que tiveram 43 acertos, beleza? Bom, essa é a análise que a gente pode fazer das notas mais baixas e vocês vão perceber que essa análise, ela meio que vai sendo levada adiante depois para 42, 41 e 40 acertos. Aparentemente, essas notas mais baixas, elas acontecem quando você erra questões sem errar aquelas que foram caracterizadas como as mais difíceis da prova do Enem, beleza? Então, se a gente vai para 42 acertos agora, tá? Ou seja, errou 3 itens, né? Quais foram as melhores configurações? Quais foram as que geraram as maiores notas, tá? Catraca entre pistão, mais uma vez. Depois, catraca, alerta e valor à vista, que aparentemente era aquela 4ª questão mais difícil da prova, né? Depois, a do matriz, a do alerta e do pistão, a da catraca, do valor à vista e do pistão, e a do alerta, do valor à vista e do pistão, tá? Então, aparentemente, as 4 questões mais difíceis da prova eram a da catraca, a do alerta, do pistão e do valor à vista, que foi mais ou menos aquilo que a gente observou na escadinha. E a da matriz, ela já começou a figurar tanto aqui quanto tinha figurado no de 43 acertos. Então, talvez essa questão da matriz fosse ali a 5ª ou a 6ª, tá, mais difícil da prova, se a gente for analisar, né, esses cenários que foram beneficiando, né, que foram gerando uma boa coerência para esses candidatos, beleza?
Bom, lá nas notas intermediárias, o que aparentemente aconteceu foi que o aluno ele errou pelo menos uma ou duas daquelas questões muito difíceis da prova. Alerta, alerta e pistão, alerta, valor à vista e pistão, e aqui a da catraca e a do gerente de vendas, que também estava naquele bolo das difíceis, beleza? Uma que me chamou um pouco a atenção aqui foi essa daqui, tá? Por quê? Essa nota, apesar dela ser a nota média, né, ó, a média para quem teve 42 acertos, dentre os 313 candidatos, foi de 955,8. Então esse aqui ficou com praticamente, né, um ponto de diferença, praticamente não, exatamente um ponto de diferença com relação àquela média. Só que se esse aluno viesse me perguntar o que eu achava da TRI dele, tá? Se ele me falasse assim, Fredão, errei a questão do alerta e errei a do caldo de cana e a do câmbio, eu acreditaria que ele seria levemente prejudicado pela teoria de resposta ao item. Por quê? A do alerta, uma das mais difíceis da prova, então isso já ajudaria a coerência dele. Mas a do caldo de cana e a do câmbio, tá, que na minha prova azul estavam mais no final da prova, essas duas questões. Essa daqui era uma questão legal, um gráfico um pouco fora do convencional, mas que se você tivesse uma boa, né, organização e tal, você conseguiria, né, resolver essa questão. Eu passei todos esses dados para uma tabela e só depois eu resolvi, mas era de fato uma questão que que surpreendeu, tá? Eu nunca tinha visto uma questão com esse tipo de gráfico na prova do Enem, mas já tinha visto em outras situações de vida mesmo, então consegui fazer uma boa. Mas era uma questão que eu classificaria no bolo das intermediárias ali, tá? E essa questão do câmbio, eu achei uma questão tranquila, porque é uma questão que você só tinha que fazer expressão numérica, tinha que fazer produto. Por mais que alguns produtos aqui fossem chatos, tipo 3,14 vezes 315, alguns desses você poderia descartar se você tivesse uma boa manipulação numérica. Mas eu não sei se esse item, por estar no final de algumas provas, talvez não tenha dado tempo de alguns alunos tentarem fazer, e isso, se esse item não foi pré-testado antes, pode ter acabado caracterizando o item como item não tão simples assim. Enfim, eu tenderia a dizer que esse aluno ficaria com uma nota um pouco abaixo da média da teoria de resposta ao item. E não foi o que aconteceu. Ele ficou com uma nota muito próxima da média, né? Até levemente acima, tá? E uma outra que me chamou a atenção foi essa que teve o pior comportamento, digamos assim. Por quê? Esse aluno ele errou a questão dos funcionários, que na minha opinião era uma questão relativamente tranquila mesmo, e que alguns, a gente já discutiu isso nos vídeos anteriores, classificam ela como a mais difícil do Enem, porque foi a que teve menor percentual de acerto. Acho que se você está assistindo a sequência desses vídeos, você já entendeu que isso não faz muito sentido, né? E ele errou também a de idade de uso e a do reservatório. Vamos ver quais eram essas duas questões. A de idade de uso, que era a questão 152, é uma questão de proporcionalidade, tá? E mais, é uma questão de proporcionalidade inversa. E geralmente questões de proporcionalidade inversa não são questões fáceis, tá, da prova, elas são questões de intermediário para difícil. Então, essa daqui eu acharia uma questão chatinha, assim, uma questão boa e tal. O aluno tinha que estar bem preparado para resolver essa questão. E a questão 158, que é uma questão de reservatório, tem muitos alunos que falam, mas toda questão de escala é fácil. E mais ou menos, quando é uma questão de escala, que você vai ter que lidar com tudo de maneira só linear, aí eu concordo que é uma questão tranquila. Mas nesse caso, você tinha que lidar com uma escala que era uma escala cúbica, porque envolvia volume, tá? Então aí você tinha que elevar aquela escala ao cubo. Então, a partir dessa mudança, quando você começa a trabalhar com uma escala ao cubo e tal, eu já não caracterizo mais essas questões de escala como questões tranquilas, tá? Então, um aluno que me perguntasse se eu acho, né? Fredão, acertei 42 itens, errei a de proporcionalidade inversa, errei a do reservatório, que era de escala, e errei essa dos funcionários. Eu ia falar assim, cara, talvez essa dos funcionários te prejudique um pouco, mas as outras duas nem tanto, né? Então, eu acho, talvez a TRI dele ficasse um pouco abaixo da média, mas eu jamais pensaria que teria sido a pior configuração dentre todos os 313 candidatos que acertaram 42 itens, tá? Mas, mais uma vez, o que aparentemente aconteceu aqui, quando você analisa esses 5 cenários aqui de candidatos que tiveram as piores configurações na TRI para 42 acertos, é que não há a presença daqueles itens muito difíceis. Tá? Você não tem aqui nem o item da catraca sendo errado, nem o item do alerta, nem o item do gerente, desculpa, do valor à vista e nem o item do pistão. Tá?
E aí, geralmente, quando eu falo isso, surge aquela dúvida, né? Ah, Fredão, então eu acertei essa e me prejudicou, né? O fato de eu ter acertado as muito difíceis. Na verdade, não. Se você tivesse errado do pistão, por exemplo, você não estaria aqui no 42 acertos, você estaria numa análise de 41 acertos. Provavelmente, né, se você errou essas três aqui, mais a do pistão, você teria uma nota levemente menor do que o 906,8, beleza? Então, só para ficar claro que não é o fato de você acertar por acaso um item que era muito difícil que vai te prejudicar. O que vai te prejudicar é você ter tido muitos acertos, mas sem ter errado aquilo que você deveria ter errado, que eram os itens muito difíceis, beleza? Então, existe uma certa diferença nessa análise aí, beleza? Para 41 acertos, olha só que curioso, o que aconteceu com as notas mais altas? Todas elas tinham a mesma característica. Esses candidatos aqui, que ficaram com as maiores notas na TRI para 41 acertos, né, próximos ali do 975,2, que foi a nota máxima, tiveram a mesma composição. Pistão, catraca, alerta, mais uma questão. Então, catraca, alerta, pistão e valor à vista. Foi a melhor configuração. Catraca, alerta, pistão, futebol e basquete. Catraca, alerta, pistão, gerente de vendas. Catraca, alerta, pistão, questão do caldo de cana. Catraca, alerta, pistão, questão do cosmético, beleza? Então, vejam que errando três daquelas muito difíceis e mais uma, qualquer que fosse ela, você teria uma nota muito boa, muito próxima do máximo para aqueles 41 acertos, beleza? Já as notas intermediárias aparentemente ocorreram, né? A média que nesse caso foi 939, elas ocorreram para quem errou duas muito difíceis e as outras duas ali entre questões difíceis e intermediárias. Então, por exemplo, errei a do alerta e a do pistão. Aí teve a do gerente de vendas, que era uma difícil, e uma área da laje, que era uma questão intermediária. Errei a da catraca e do pistão, e outras duas. Errei a da alerta e do pistão, e outras duas. Errei a do alerta e dos canhotos. Canhotos não estava, né, entre os mais difíceis, mas enfim. Errei a do alerta, força de ataque, canhoto, futebol e basquete. Errei a do alerta, do valor à vista e outras duas. Então, aparentemente, essa galera que ficou ali no meio, né, no bolo do meio ali, foi porque errou, em média, duas daquelas muito difíceis, que eram alerta, pistão, catraca e valor à vista. Beleza? E as notas mais baixas, elas ocorrem aparentemente para quem errou quatro sem ter errado uma das quatro muito difíceis ou errou só uma daquelas quatro muito difíceis, tá? Como por exemplo, aqui apareceu a do alerta, mas daqui para baixo eu acho que não apareceu nenhuma das quatro mais difíceis. E vejam que algumas apareceram com uma certa frequência aqui. Ó, cilindros, 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 cilindros. Ou seja, das cinco piores composições, das notas mais baixas, quatro envolviam um erro da questão do cilindro. Né? Curioso, eu não imaginaria isso. E eu destaquei aqui um caso que é um daqueles que me surpreendeu também do quão que esse candidato foi prejudicado. Ele errou a questão dos canhotos, que para mim era super conteudista, errou a questão dos cilindros, já expliquei que achava ela bem complicada por N motivos, errou a questão dos funcionários, essa daqui ele não deveria ter errado, e a questão do IDH, que é uma questão, que é a questão 163, que ela tem um detalhezinho aqui, por quê? Era aquela questão que queria saber qual era o maior IDH, ou seja, qual era a maior potência aqui, e muitos alunos foram no x ao cubo porque era que tinha o maior expoente, quando na verdade, como o IDH é um valor entre 0 e 1, então você tem uma função que ela é decrescente, então para ter o maior IDH teria que ter o menor expoente, e isso acabou pegando vários bons alunos, inclusive. Então, se um aluno me falasse dessa configuração aqui, eu jamais acharia que com 41 acertos, errando essas quatro, ele ficaria com uma nota abaixo de 900, sendo que a média ficou perto ali de 940. Então, esse foi o que mais me chamou a atenção, tá? E que mostra, mais uma vez, o quão que é complicado, né? Fazer essa previsão, essa análise do que é um item difícil, de como que vai ficar a nota e tal, porque, né, enfim, a exceção dessa questão dos funcionários, as outras três eu não classificaria como questões fáceis ou, enfim, nem mesmo intermediárias. Mas, de novo, o que acabou prejudicando esses candidatos aqui foi o fato deles terem, não deles terem acertado as muito difíceis, mas dentre os quatro erros deles, não estarem presentes mais dentro daquelas questões muito difíceis, as mais difíceis da prova do Enem 2019, tá? E, por fim, uma análise aqui para 40 acertos, muito parecida com 41 acertos, pistão, catraca, alerta e mais duas, foi o que aconteceu aqui para
configurações de notas mais altas, tá? Todas girando ali próxima da nota máxima 963. De novo, apareceu aqui do valor à vista e do gerente de vendas, aqui gerente de vendas uma de combinatória, valor à vista e caldo de cana, de novo aquela da matriz, de novo a do valor à vista. Beleza? Questões que a gente já viu que não estavam entre as mais difíceis ou as muito difíceis, mas estavam ali perto, né? No bolo intermediário, aparentemente a galera errou duas muito difíceis e algumas outras, sejam elas intermediárias, difíceis, seja lá o que for. Me chamou a atenção essa daqui, tá? Porque esses 5 erros aqui eu tenderia a achar que teria uma TRI muito boa, porque errou a questão da catraca, errou a questão do pistão, a dos cilindros, a dos canhotos e a do valor à vista, que eram todas, na minha opinião, questões difíceis, tá? Ou muito difíceis da prova. Então eu tenderia a pensar que esse aluno aqui especialmente estaria mais próximo daquele bolo de cima do que do bolo intermediário, beleza? E, de novo, o que aconteceu aqui, tá, nesse bolo das notas mais baixas, é que esses alunos erraram naquelas 5 só uma ou nenhuma das questões muito difíceis, tá? A que me chamou a atenção, também não esperava uma nota tão baixa para esse candidato, foi o que errou a questão do alerta, o do valor à vista, que estava ali no bolo das mais difíceis, magnitude do terremoto, que a gente já viu que aparentemente não era tão difícil assim, apesar de ser uma questão de log, tá? E eu comento isso nas minhas aulas, inclusive, questões de log em geral são muito difíceis na prova do Enem, ou pelo menos difíceis, exceto as de magnitude do terremoto. Eu falo exatamente isso porque essas questões são muito batidas. Então, talvez por ser uma questão batida, mesmo um aluno intermediário conseguiu resolver numa boa aquela questão da magnitude do terremoto. Uma questão do IDH, que a gente já analisou, né, anteriormente, e uma questão de probabilidade, que geralmente também está ali no bolo das difíceis ou muito difíceis da prova do Enem. Então, me chamou a atenção esse cenário aqui com uma nota muito baixa, beleza? Bom, então concluindo e finalizando aqui o nosso terceiro vídeo e último vídeo dessa sequência, né, da teoria de resposta ao item por meio dos microdados de 2019, não apenas o 1 pode ser maior do que 19, como também 40 pode ser maior do que 44, mesmo que você erre apenas uma questão de logaritmo na TRI. Por que eu estou falando isso? Porque eu destaquei aqui 2 casos dentre esses que a gente analisou, que um candidato com 40 acertos ficou com 963 e um candidato com 44 acertos que ficou com 959, sendo que esse 959 só errou uma questão de log, foi a única questão que ele errou, enquanto o candidato que acertou 40 itens e ficou com 963, ele errou 5 questões, só que as 5 questões, alerta, catraca, alerta, valor à vista, pistão e gerente de vendas, que eram aquelas 5, ou pelo menos 4 das muito difíceis, e a do gerente de vendas estava ali muito próxima dessas questões muito difíceis do Enem. Daí, né, o porquê de eu falar tantas vezes, né, que é tão complicado fazer essa análise, né? E muitos alunos me perguntam, né, às vezes ficam tristes, porque nesse caso eu não consigo nem responder, porque se eu fosse responder todos os alunos isso que eu estou explicando nesse vídeo para vocês, eu ia, né, passar o dia inteiro só respondendo eles lá no Instagram, então por vezes eu nem respondo. Mas se você me fez essa pergunta e está assistindo esse vídeo, é por isso que talvez eu não tenha te respondido, porque não tem como, né, a gente prever isso. Tem como a gente ter uma ideia, né, enfim, de alguns cenários e tal, principalmente fazendo análises como essa aqui do vídeo, mas é impossível prever. Se você está assistindo esse vídeo no dia que ele está sendo lançado, nessa semana a gente vai ter a divulgação das notas, né, do Enem 2021, na sexta-feira. Então, finalmente a gente vai saber, né, como é que se comporta a TRI, quais foram os itens muito difíceis da prova, quais foram os itens fáceis, talvez, da prova e tal. Só que os microdados, eles levam tempo para serem divulgados, né? Num cenário normal, a prova ocorre em novembro, os resultados são divulgados em janeiro, mas os microdados eles só são disponibilizados pelo INEP em junho ou julho, tá, do ano seguinte. Para vocês terem, aliás, do ano seguinte ao da prova, né? Tá? Então, fez a prova em novembro, no ano seguinte, em junho ou julho, os microdados são disponibilizados. Mas para vocês terem ideia, a gente já está em fevereiro de 2022 e os microdados do Enem 2020, que ocorreu em janeiro de 2021, ainda não foram disponibilizados, mais de um ano depois, tá? Então, como é que a gente vai saber, na sexta-feira, quando as notas forem divulgadas, né, quais foram os itens difíceis, se a TRI me ajudou, se a TRI me prejudicou e tal? O que eu fiz no ano passado, depois do Enem 2021, para tentar entender essa relação entre acerto e nota, mesmo antes da divulgação dos microdados?
eu elaborei um questionário para a galera poder preencher e colocar qual foi a quantidade de acertos que teve na prova do Enem e a nota que ele obteve também na prova do Enem, beleza? Em cada um dos componentes. E depois disso eu gerei lá uma tabela muito parecida com essa que eu gerei de 2019, que tinha a menor nota, a nota média, a nota máxima para cada um dos patamares de acerto, tá? Por que eu estou falando isso? Porque eu convido vocês, tá, que estão assistindo esse vídeo, a preencherem esse questionário na sexta-feira, tá? Eu vou divulgar lá no meu Instagram e, se eu me lembrar, eu também vou colocar, tá, o link para o questionário aqui nesse vídeo no YouTube, para que vocês preenchem, para que a gente possa saber, né, como é que se comportou a TRI e tal. Eu estou até pensando, tá, não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas estou até pensando em pedir para os alunos que tiraram 40 acertos ou mais identificarem quais foram os itens que eles erraram, tá, lá na prova do Enem. Se eu for fazer isso, eu vou fixar uma cor de prova e tal, para que a gente possa entender, né, quais foram de fato os itens muito difíceis e tal da prova, beleza? Mas o principal que eu quero fazer com esse questionário é conseguir entender, antes da divulgação dos microdados e antes do SISU, se você teve uma boa teoria de resposta ao item ou não, se você teve uma boa coerência pedagógica para cada um daqueles componentes ou não, se você teve uma coerência pedagógica ruim, tá? Porque muitos alunos, antes do SISU, vão acabar ficando meio desesperados, por exemplo, como foi o que aconteceu com o Enem 2021, se ficarem com 41 acertos e nota abaixo de 900, por exemplo. Mas isso foi super frequente na prova do Enem 2021, na prova do Enem 2020, né, que aconteceu no início de 2021, porque foi uma prova que foi relativamente mais tranquila que a de outros anos. Então, como você tinha poucos itens realmente muito difíceis, foi mais complicado atingir o patamar dos 900, 900 e alguma coisa. Então, na verdade, aqueles alunos não foram prejudicados, eles só estavam dentro do contexto daquela prova. Tá? Então, para a gente poder conseguir entender isso um pouco melhor, eu convido vocês a participarem desse questionário que eu vou colocar lá no meu Instagram, que é o @professorfredão, beleza? E, como eu sei que vocês, né, talvez estejam se questionando isso, tá, Fredão, mas e nesse Enem 2021? Qual que é o seu palpite para as questões difíceis, muito difíceis e tal? Eu fiz uma classificação logo depois que eu saí da prova, fiz uma live comentando um pouco da minha percepção, tá, lá na hora da prova. E, na minha opinião, quais foram as difíceis ou muito difíceis da prova? Essa questão dos navios, tá? Do sinal, do alerta e tal, porque era uma questão que envolvia ou poderia envolver um polinômio de quarto grau, então tende a ser uma questão conteudista. Essa questão da planificação, tá? Acho que vai estar entre as muito difíceis da prova. Essa questão da projeção ortogonal, ela é bem discutível porque tiveram alguns alunos que conseguiram descobrir rapidamente a resposta dessa questão, mas vários bons alunos não conseguiram enxergar numa boa, tá? Então, ela pode ser uma das que acabe não aparecendo nas muito difíceis e tal. Essa questão do histograma, tá? Também é uma questão que acho que muitos alunos não dominam e não estão acostumados com esse tipo de gráfico aqui, tá? Até porque discutir isso na resolução, você encontra a resolução dela aqui no canal. Esse tipo de gráfico, histograma, teoricamente nem era para aparecer no Enem, por uma das habilidades que está lá na matriz de referência. E teve um detalhe que acabou pegando muitos bons alunos, tá? Na minha opinião, essa aqui foi numa escala de problemáticas. A gente teve a mais problemática, a questão de combinatória, a dos brasões dos times, que não tinha resposta. Essa daqui foi a terceira mais problemática, tá? Na minha opinião, essa questão do histograma, então talvez ela figure entre as muito difíceis da prova. E um bônus aqui, que eu não sei o que vai acontecer, é a questão do lava rápido, porque na minha opinião, essa foi a segunda questão mais problemática da prova, porque da interpretação que você poderia ter nessa questão, você poderia marcar facilmente a letra C ou a letra D. Eu na prova comecei marcando C, depois eu mudei para D, depois eu voltei para C. Então, eu acho que existe uma possibilidade, tá? Não estou falando que isso vai acontecer, mas que há uma possibilidade de que essa questão se comporte como a questão da catraca, tá? Que pode ser uma questão que ela não consiga discriminar bem um candidato que tem uma proficiência alta do que tem uma proficiência baixa e que talvez por isso ela nem seja considerada lá na teoria de resposta ao item. Beleza? Se eu tivesse que apostar em uma questão para acontecer algo parecido com a questão da catraca, seria essa daqui. E que, a título de curiosidade, já aconteceu outras vezes, comentei aqui nos vídeos anteriores. Em 2014, primeira vez que eu fiz a prova, eu tirei 973,6, que foi a nota máxima, mas eu errei uma questão que foi a do pomar de maçãs.
tá? Que ela não foi considerada na teoria de resposta ao item. Isso já aconteceu em outros anos, tá? Em outros componentes também. Então, se eu tivesse que fazer uma aposta, seria que essa questão pode ser que ela nem seja considerada lá na teoria de resposta ao item. Beleza? É isso, galera. Aqui a gente termina essa nossa sequência de vídeos a respeito da teoria de resposta ao item, sendo explicada, né, pelos microdados do Enem 2019. Espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra, né, nos próximos vídeos aqui do canal ou lá no meu Instagram pessoal. Se você ainda não me segue, recomendo que, se você vai participar do SISU, que você siga, porque eu vou divulgar bastante conteúdo por lá. Vou fazer lives comentando as prévias do primeiro para o segundo dia, segundo para o terceiro para o quarto. Vou divulgar os resultados do questionário para você saber se a teoria de resposta ao item te beneficiou, te prejudicou, enfim. Então tá vindo bastante conteúdo legal nessas 2 próximas semanas, tá? E também vou divulgar por lá a abertura dos cursos do Mente Matemática, tá? Que vão ser abertos no dia 18, logo no último dia do SISU. Então, caso você tenha interesse, também pode acompanhar por lá, porque eu vou divulgar bastante isso nas 2 próximas semanas, beleza? Até os próximos vídeos do canal.